Sejam muito bem-vindos aos Dois Nerds e uma Bíblia no YouTube, sua dose necessária de teologia e nerdice. Eu sou o Beto, estou aqui hoje com vocês para conversar, fazer uma recomendação de um livro, na verdade uma série de livros maravilhosos. E aí pessoal, voltando com os nossos vídeos aqui, a ideia é produzir um pouco mais de vídeo, falar de nerdice, falar de teologia, e hoje é teologia, e o que eu quero falar aqui é essa série de livros aqui do John Stott, que é O Cristão Contemporâneo. Ela tem uma história muito interessante, é um livro muito bom, e eu quero fazer essa propaganda porque foi um livro relevante para mim. Na minha leitura, no processo desse livro, mudou muito minha perspectiva sobre algumas coisas, principalmente no meu viver cristão hoje. Então, uma recomendação assim de verdade, de coração, porque fez bem pra mim e eu acredito que possa fazer para você também, né? Então, John Stott, para quem não conhece, é um dos grandes teólogos aí do século, né? E ele tem a grande habilidade de escrever coisas profundas de forma muito simples. E é algo que pouquíssimas pessoas conseguem fazer e ele faz com maestria. Então é um livro que qualquer um consegue ler, qualquer um consegue, né, consumir ele. Não precisa ter um profundo conhecimento teológico. É um livro muito bom. E por que eu falo que é um livro? Originalmente ele foi escrito como um livro só, lá no século passado, né, no século XX. Onde o Stott trabalhou essa ideia do cristão contemporâneo, como viver contemporaneamente os elementos do cristianismo, né? Essa ortodoxia, como viver essa fé radical que é o cristianismo, sendo relevante no mundo que você vive. Então, ele trouxe esses elementos quase como se fosse uma proposta de adaptação, como ser cristão hoje em dia, sem perder a relevância do cristianismo e sem perder a essência dele. É um texto muito interessante e é muito relevante. E aí o que aconteceu? O Tim Chester, entendendo essa relevância, ele reeditou o livro em uma coleção de 5 livros. Então o que vocês estão vendo aqui são 5 pequenos livros, eu vou até tirar um aqui e mostrar para vocês. São 5 pequenos livros que dividem os capítulos do que era um grande livro chamado Cristão Contemporâneo. Então hoje você consegue adquirir os livros individuais ou o box grandão, bonitão, que é esse aqui, né? Eu tô ganhando o que com essa propaganda? Absolutamente nada, né? Mas ele é bonitão, eu gosto de box bonitões. Esse daqui, por sinal, ele é do André. Lembra do André? Gravou comigo sobre Kingdom Hearts. Tem aí o linkzinho para você ouvir tanto no YouTube quanto no seu agregador favorito. Então o André me emprestou esse daqui, é da editora Ultimato. Então ele fez a divisão em 5 capítulos, que é o Evangelho, o Discípulo, a Bíblia, a Igreja e o Mundo. Então, em O Evangelho, ele trata sobre uma mensagem que transforma a vida, que é essa apresentação inicial realmente do que é o Evangelho, ou seja, essa missão, essa boa nova que nós temos na pessoa de Cristo e em seu sacrifício. Depois ele fala sobre o discípulo, que é o quê? Um chamado para ser como Cristo. Então aqui é muito sobre como ser igual a Cristo, principalmente nesse mundo que a gente vive, que é um mundo muito complexo. Então o primeiro fala sobre essa nossa fé e apresenta essa fé de uma forma muito interessante. O segundo vai falar sobre ser cristão, e isso muda talvez as perspectivas de algumas atitudes que a gente possa ter que estão erradas e a gente precisa melhorar. O terceiro, a Bíblia, vai falar sobre o livro como nenhum outro. E aí ele fala sobre a relevância da Bíblia, sobre a fidelidade da Bíblia, sobre a Bíblia ainda ser um livro relevante, sobre compreender a Bíblia nos tempos de hoje. O quarto, que é a Igreja, é uma comunidade singular de pessoas. Então ele apresenta a igreja nos tempos de hoje. Foi esse livro que gerou em mim a vontade de fazer aquele nosso cast sobre a santa mundanidade da igreja. Você também pode ver aqui, cast meu e do Lucas. Foi esse livro que trouxe isso, essa missão da igreja, essa relevância da igreja de estar no mundo, de viver no mundo. A igreja, ela não pode se tornar separada desse mundo, ela tá dentro do mundo. Então esse é o livro que fala. E o último, O Mundo,
uma missão a cumprir, onde efetivamente fala sobre essa responsabilidade do cristão e da igreja de ser relevante e consciente dos seus arredores no mundo, numa realidade mais social. A igreja que não é efetiva socialmente, ela não é igreja. A igreja ela tem que trazer essas transformações. Então, minha recomendação de livro para vocês lerem. O Tim Chester realizou essa edição e ele colocou perguntas no final de cada capítulo para você gerar esse pensamento. Então você lê um capítulozinho, tem umas perguntas para você refletir, para você pensar. E eu quero deixar a parte final, todos eles têm a mesma conclusão. Então cada um tem a sua introdução em seus 4, 5 capítulos, mas todo tem a mesma conclusão, que é sobre essa dualidade da vida cristã, que é sobre essa coisa do cristão viver o reino, mas ainda não está vivendo o reino. O cristão não ser do mundo, mas ainda estar no mundo. O cristão viver a esperança do que está por vir, mas ainda na realidade do agora. Ser cristão contemporâneo, seja os cristãos daquela época de Jesus, os cristãos em toda a história dos 2000 anos de cristianismo, ou hoje, é viver esse meio termo entre o futuro e o ainda não. O agora e o que está por vir. Então, esses livros, eles me ajudaram a moldar minha perspectiva atual de vida sobre o que importa na minha vida. De todas as coisas que eu faço hoje, do meu trabalho, dos meus relacionamentos, da minha dedicação para a igreja, tudo o que eu faço hoje, de tudo isso, eu olho e penso assim, o que dessas coisas está relacionado com a minha vivência com Deus, com o meu eterno. Então, eu tenho que viver o meu hoje numa dedicação completa e entregue a Deus. Seja o meu trabalho, que aparentemente é secular, mas isso não existe. Não importa se você é advogado, se você é médico, se você é professor de ensino público, se você é faxineiro, se você é recepcionista, ou se você simplesmente é do lar. Principalmente se você é um influenciador ou trabalha com marketing digital e está sendo visto por outras pessoas. Nenhum desses trabalhos é secular. Porque quando você realiza esse trabalho, você faz dele santo. E você faz ele para Deus, com ética cristã, com dedicação. Os seus relacionamentos, mesmo que seja, não, porque eu tenho um amigo aqui e ele não é cristão, na verdade ele é de uma outra religião, ele é, sei lá, espírita, budista, umbandista, não importa. Porque quando você entra nesse relacionamento, você traz o cristianismo, você é o discípulo. E você faz a diferença. Então, tudo o que a gente faz, a gente tem que fazer pensando no que está por vir, consciente do agora. Esses livros falam sobre isso, pelo menos essa é uma das minhas leituras sobre eles, em cada elemento maravilhoso. E se você me segue no Instagram, você viu que eu compartilhei vários pedaços desses livros. Mas assim, a mensagem geral que hoje eu tô com eles, e assim, é um livro que merece uma releitura, que eu tenho certeza que vai trazer outras coisas, mas a mensagem geral que eu tiro de tudo isso, que eu quero compartilhar aqui com vocês para incentivar vocês a irem atrás talvez desse livro, ou simplesmente de se dedicar um pouco mais à Bíblia, porque no final das contas nada mais é do que interpretação de passagens bíblicas, viver o agora consciente do futuro e aguardar o futuro confiante no agora. Viva a sua vida, o agora, com integridade à palavra de Deus. Isso gerará em você uma confiança do futuro. Confiança do quê? Da sua salvação. De que você está fazendo a coisa certa, está seguindo o caminho certo para alcançar o que é o nosso objetivo em vida aqui, a salvação da nossa alma. E você vai viver uma vida ética, cristã, correta, vai fazer a diferença na vida dos outros. A vida vai se tornar tão desafiadora quanto é hoje, mas talvez mais leve pela consciência de que o que está por vir está garantido em Deus. E o que está aqui, Ele está te cobrindo. É um relacionamento muito estranho, é algo muito da vivência cristã. Mas é maravilhoso viver plenamente sabendo de que Deus cuida, o futuro está guardado e que você está realizando as ações corretas de que Deus quer que você viva. Eu falei isso num cast recente sobre a vida devocional.
não é sobre o que eu tenho falado a Deus. Não é sobre o que eu acho que eu quero que Deus queira de mim. Eu não estou querendo me moldar à imagem que eu acho que Deus quer do Beto. Mas eu estou tentando entender qual a imagem que Deus quer do Beto. Isso significa que eu estou tendo que abrir mão de algumas coisas que o Beto gosta, mas não é o momento do Beto consumir isso, ou o Beto nunca mais vai consumir isso, porque talvez não seja o que Deus quer do Beto. Ah, como é que eu vou saber o que Deus quer de mim? Eis o desafio. Isso que é maravilhoso. Esse tipo de pergunta era o que eu ia me fazendo enquanto eu lia esses livros. Então, é a minha recomendação. Não é uma resposta para nada dos questionamentos que eu trouxe aqui, mas é um incentivo para que você também, no seu devocional, no seu caminhar com Deus, busque entender o que Deus quer de mim. Esses livros, que é o objetivo desse vídeo, eu tô falando de outras coisas, mas é sobre esses livros, me fizeram questionar muito isso. Como eu estou vivendo, como eu estou sendo um cristão contemporâneo, como eu estou vivendo a mensagem do meu Deus. E eu te provoco, entra comigo nesse questionamento. Como você está vivendo o seu cristianismo? Como você está vivendo a missão que Deus tem para você? Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado, deixa seu comentário, deixa seu like, compartilha comigo aqui, fala aqui comigo no YouTube, como é que você tá vivendo, como é que tá sendo essa coisa, tá difícil pra mim também, vamos junto, manda sua mensagem, vamos conversar, um beijo e um queijo.